Universidade Aberta, essa semana nós vamos discutir um pouco os alunos que tiveram em ascensão aqui nas últimas semanas, com prêmios ganhos, com instalações aqui na PUC. E primeiro a Elô vai falar um pouco sobre a instalação Os Beatles das Gerais, da Ana Cláudia Costa. Conta um pouco pra gente, Elô, como foi essa instalação? Apaixonada pelos Beatles e pelo Clube da Esquina, a jornalista formada pela PUC, Ana Cláudia Costa, decidiu fazer um livro sobre os dois grupos para o seu TCC. O TCC teve continuidade e resultou numa instalação sobre o movimento mineiro e a banda. Eu tive essa ideia porque, primeiro, que eu queria muito falar sobre os Beatles, por eu considerá-los como não só um dos maiores fenômenos de massa em termos musicais e também culturais, mas também porque eles conseguiram ser muito atuais até os dias de hoje. E essa relação com o Clube da Esquina surgiu porque o Clube da Esquina é um movimento musical mineiro dos anos 70 aproximadamente, e eles foram concomitantes a outros movimentos musicais de grande expressão, como a Tropicália, os Mutantes, um pouco da Jovem Guarda, e todos esses outros movimentos sempre foram muito citados na nossa história como relacionados aos Beatles, mas o Clube da Esquina, até por ter diferenças geográficas, né, relacionados a outros movimentos e tal, nunca foi muito bem aprofundada e estudada. E aí, a partir disso, eu fui vendo que a relação que eles têm com os Beatles é muito maior do que se imagina. Por quê? Porque, diferentemente de todos esses grupos que eu citei, o Clube da Esquina soube incorporar a influência dos Beatles através das harmonias, composições, melodias e tal, só que apropriar de uma forma mineira de ser. Ele colocou tudo no mesmo caldeirão, que são os Beatles, o barroco que vem das igrejas, da parte das minas, também da parte das folias de reis, que são muito tradicionais na parte das Gerais, que é a parte mais próxima do recôncavo baiano, né? E isso eles conseguiram adaptar e formar essa riqueza cultural que é o Clube da Esquina. Durante o trabalho da Ana Cláudia, a gente pegou na questão de que era texto, mas ela estava falando de um imaginário muito rico, muito sonoro e muito musical. E quando foi a defesa da banca, quem estava na banca era uma professora de música, Silvia De Luca, e a professora Ana Flávia Feldman. As duas sugeriram que era preciso sair desse formato em papel e ir para 3D, 4D. E eu acho que insisti muito nisso também, porque qualquer tese que a gente faça, qualquer trabalho acadêmico, mesmo hoje na era da internet, ele acaba numa prateleira de biblioteca. Então é muito importante que os trabalhos acadêmicos, sejam quais forem, eles têm uma sobrevida, e essa foi uma forma de dar sobrevida a um material muito rico, visual e sonoro. Temos fotos, trechos de letras, depois tem um vídeo que é uma montagem de várias coisas e de depoimentos dos Beatles, da turma do Clube da Esquina, e uma outra projeção online, né, da Abbey Road, né? Tem uma câmera lá na Abbey Road fixa, né? Então tem uma projeção aberta disso aí, né? Aí tem um dispositivo mais tradicional, né, que são as capas dos LPs, né? E essa chuva de partituras aqui, ó. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Ver o meu trabalho escrito e agora concretizado aqui fisicamente é realmente emocionante. Do lixo ocidental. E no Tuca nós tivemos o prêmio Vladimir Herzog, muito importante para a classe dos jornalistas, e o Anselmo estava lá para cobrir. Como foi esse encontro? O prêmio Vladimir Herzog, ele premia jornalistas que realizaram matérias especiais sobre anistia e direitos humanos, e ele reuniu jornalistas de TV, rádio, jornal, revista, ambos os veículos que realizaram essas matérias no decorrer do último ano, além de estudantes que participaram do prêmio Fernando Pacheco Jordão, dentre eles 2 alunos da PUC São Paulo, orientados pelo professor Marcos Cripa.
O 36º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos aconteceu no Tuca. Os premiados são jornalistas de diferentes meios de comunicação que realizaram matérias especiais e investigativas. A premiação contrasta com o sucateamento de redações, recorrente preocupação dos profissionais da área. Olha, na verdade, assim, as redações estão realmente mais enxutas, então a gente tem que trabalhar conciliando, principalmente quem está mais no começo da carreira como eu, tem que trabalhar conciliando com matérias do dia. E aí vai tentando negociar, assim, aí quando você está com uma apuração mais encaminhada, aí você consegue pedir mais um tempo para sentar, escrever e trabalhar melhor o texto. As outras TVs fica mais difícil ainda, porque o dia a dia toma conta, acho que de 90% do noticiário. Então são matérias de 1, 2 minutos. Nas matérias especiais não, você pode se ampliar, você pode discutir, você pode procurar outros caminhos. Além de toda a estrutura que, por exemplo, no caso nosso, que a TV Globo nos dá para fazer uma reportagem, você pode ficar um tempo maior, de 1 mês, 2, 3 meses, até você conseguir seu objetivo, que é comprovar aquela denúncia ou aquela informação que chegou. Vladimir Herzog, para mim, é o prêmio mais importante que tem no Brasil, né? Primeiro pelo caráter e pela história do Vladimir Herzog. Esse tipo de tema, nem sempre, por não ser factual, às vezes é difícil você conseguir emplacar. Com um prêmio de tanta credibilidade como esse, assim, você conseguir fazer uma matéria, ser reconhecido, então você consegue voltar nesses temas, emplacar matérias especiais, esses assuntos com mais frequência, com mais facilidade. Por outro lado, também, isso é um prêmio que não tem uma questão financeira. Então, você participa porque você acredita na profissão e te abre um espaço para você fazer matérias importantes, como grandes denúncias. Na programação do Prêmio Vladimir Herzog, o 6º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão prestigiou 5 trabalhos de estudantes. Entre eles estavam Gabriel Aze Collet e Súria Mustafa Barbosa, ambos da PUC São Paulo, que juntos realizaram o projeto Cadeias Indígenas Oficiais e Clandestinas, no formato de documentário. Os alunos propõem uma pauta, o Brasil inteiro, de diversas universidades propõem uma pauta, e eles analisam essas pautas e selecionam 5 delas para bancarem essas pautas, para realizarem a matéria. A gente teve 11 temas no começo, a gente ficou tentando decidir, trazia um papel para a Súria todo dia, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Até que a Súria teve a ideia, numa aula de história, da gente fazer da questão da ditadura relacionada aos indígenas. Aprovaram a pauta, a gente ficou super feliz, né? Porque você está entre os 5 vencedores, né? Ou seja, é um momento na sua vida que você fala, pera, vou me dar dinheiro para fazer uma matéria que eu quero. Vou me bancar o que for para eu fazer essa matéria. Então é uma oportunidade única. O Instituto Vladimir Herzog, porque assim, o Fernando Pacheco Jordão, ele é vinculado ao Vladimir Herzog. Eles indicam para quem vence uma dessas pautas uma jornalista que eles chamam de mentora, que vai auxiliar a gente no trabalho. Eles chamaram para a gente a Bianca Vasconcelos, que é uma jornalista da TV Brasil, e que já ganhou diversos prêmios, tanto Vladimir Herzog quanto o Écio, se eu não me engano, e ela faz documentários na TV Brasil. Então ela ia dar uma base muito boa pra gente. No começo, marcar viagem, marcar com quem que a gente vai falar, toda essa parte de produção foi bastante difícil. Até porque tudo era ao extremo, era fora de São Paulo. Era em Tupã, era em Campinas, era no Rio, era em Minas. Então foi uma dificuldade de produção. Depois dessa parte, que a gente teve uma certa dificuldade, deu certo. A gente foi para Tupã, a gente ficou uns 3, 4 dias lá, se eu não me engano. E a gente foi para uma aldeia indígena lá, que se chamava-se Aldeia Indígena de Vanuiri. E lá a gente foi descobrindo o que realmente aconteceu lá. A gente chegou com uma base histórica que a gente tinha, a partir do que a gente conversava com os historiadores, a partir do que existem alguns documentos. E à medida que a gente ia entrevistando os indígenas dessa aldeia, a gente ia vendo que realmente aconteceu aquilo e que não foi só em Tupã. Houveram outras cadeias. Para a gente falar das heranças, que é o tema do prêmio, a gente precisa falar primeiro o que aconteceu. Tanto que o nosso trabalho ele é assim, a gente conta o que aconteceu em Tupã e o que aconteceu em Minas Gerais e fala que houveram outros lugares e fala, os reflexos do que aconteceu em Tupã e no Krenak, a gente pode ver hoje dessa forma. Aí a gente mostra as heranças no trabalho. O que hoje tem de reflexo de há muitos anos atrás.
E assim, você começa a estudar, a ver, e você começa a se envolver muito, né? E você começa a ver como que até hoje, não só os povos indígenas como outros, mas não são ouvidos, não existe uma política para quem foi preso, torturado, morto na ditadura militar. E a gente percebeu que na questão indígena é muito mais pesado do que isso, né? Não estão nem aí, tipo, não tem nem nada para eles, sabe? Uma avó de uma indígena que foi presa, a família não tem nada. Foi, essa história passou, acabou. E os reflexos na própria cultura indígena, né? Que você vê que não falam mais a língua deles, a ditadura militar separou as famílias de uma forma assim absurda. Mas o interessante nesse trabalho é que a gente percebeu que, assim, a cadeia de Tupã, houve uma história lá, mas houveram muitas piores em outras cadeias. Foi uma dificuldade imensa para dois alunos do 2º ano que nunca tiveram telejornalismo, que nunca tiveram prática de como fazer um documentário, começar do zero, errar muito no começo, errar em todas as coisas novas que a gente tinha que fazer, até aprender. Então eu aprendi muito com esse trabalho. E, Anselmo, também teve um anúncio muito importante lá no Prêmio Vladimir Herzog, né? Principalmente para os jornalistas. Qual foi o anúncio lá? Então, foi anunciado através de um vídeo da ONU que a partir desse ano, o dia 2 de novembro, ele é instituído como o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade de Crimes contra Jornalistas, já que a gente vem discutindo muito, principalmente nós que somos estudantes de jornalismo, essa questão da violência que os jornalistas sofrem quando estão realizando as suas matérias. Segundo dados oficiais apresentados pelo governo federal, mais de 300 profissionais da imprensa sofreram algum tipo de agressão nos últimos 6 anos, como atentado à liberdade de expressão. A ONU, Organização das Nações Unidas, chama atenção para o fato de que em todo o mundo, mais de 700 mortes ocorreram desde 2005. Visando o fim de crimes contra a imprensa, a entidade declarou o dia 2 de novembro como o Dia pelo Fim da Impunidade de Crimes contra Jornalistas. Os jornalistas, eles são vítimas. No caso de conflitos armados, geralmente eles acabam sempre ocorrendo mortes em função do risco da cobertura. Você tem casos de jornalistas pelo Brasil afora, muitos casos de crimes praticados por policiais, praticados por agentes do Estado, né? Geralmente por denúncia, pelo fato do jornalista cumprir o seu papel como jornalista. Há uma campanha permanente de várias instituições, entidades de direitos humanos, ligadas a associações de jornalistas, né? E agora da própria ONU, de tentar parar com essa violência. E falando em premiação, nós tivemos também o Prêmio Chico Ribeiro, que a Elô conversou com uma aluna da PUC que foi ganhadora. E como foi, Elô? A aluna de Economia aqui da PUC São Paulo, a Carla Chiarantin, com a sua colega de trabalho, Gabriela Tavares, foram vencedoras do Prêmio Chico Ribeiro com o artigo que elas publicaram. Vamos assistir a matéria. O Prêmio Chico Ribeiro, ele nasceu, na verdade, da vontade de um congresso de custos, uma organização do Ministério da Fazenda, em parceria com vários outros órgãos públicos. Então, nesse congresso, desde o primeiro congresso, foram nascendo normas contábeis para regulamentar essa questão da qualidade do gasto público e o foco também em como se mensurar o custo para bens públicos. Eles têm 3 categorias, que é a categoria profissional, a outra é um relato de experiência e o outro a categoria estudante, que é para estimular essa produção em monografias, artigos, então TCCs, iniciação científicas. A ideia desse prêmio é aproximar a academia da administração pública como um todo, na parte da execução. Então, é o estímulo da gente começar a pensar na eficiência do gasto público e na formalização, na escrita disso para passar isso para frente, para sempre melhorar. A gente, lá na Prefeitura de São Paulo, já vem trabalhando nesse projeto. Foi estimulado pela secretária de Planejamento hoje, a Leda Paulani. Nós estávamos na Coordenadoria de Estudos Econômicos, dentro da Secretaria de Planejamento,
Então, a gente foi incumbida de fazer um sistema de custos para a Prefeitura de São Paulo. Então, a gente começou a pesquisar sobre esse assunto e aí a gente viu a dificuldade de encontrar material sobre isso. Então, a gente desenvolveu essa metodologia de custos. Isso demorou praticamente 1 ano da construção de todo esse sistema, só que a gente tinha a nossa coordenadora, que é a nossa chefe, a Ana Guerrini, ela falava, vocês precisam publicar isso, porque como está faltando, pode ser que alguém também esteja sentindo essa falta disso e tudo mais. E aí a gente pesquisou, foi pesquisando, né, o assunto custos e chegamos ao Congresso Internacional que dá essa premiação Chico Ribeiro. A gente chegou e fez esse trabalho, o projeto piloto em ambulatórios, assistência médica ambulatorial, que são as AMAs, e a gente fez um projetinho super piloto nessas unidades. E daí que veio o artigo escrito. Então, a Carla, na figura de estudante, relatou para fora da prefeitura, pela visão de uma estudante de economia, o que foi desenvolvido na Secretaria de Planejamento, em parceria com a Secretaria de Saúde. Isso é bem importante que esteja bem enfatizado, porque foi uma equipe que fez, uma equipe multidisciplinar e intersecretarial. Isso foi um trabalho bastante grandioso, já mesmo tão pequeno, num extrato tão pequeno do todo, já surtiu algum efeito, já mostrou para o funcionário público, para o servidor público, a necessidade de apuração desse gasto. A Carla ainda está fazendo a faculdade, ela trazia coisas, experiências da PUC, quando a gente já estava sem ideia. Ter ganho esse prêmio foi a consolidação de um esforço de uma equipe bastante pequena e grande. Fomos nós duas que pensamos, nós duas que fizemos, mas nós duas que consideramos outras opiniões. Isso foi uma construção muito conjunta nós e os nossos chefes. O prêmio foi uma consolidação de todos esses esforços, canalizados em nós duas, mas ainda assim foi uma coisa que foi um ganho da prefeitura. Tenho colhido grandes frutos e um desses é conseguir enxergar no meu trabalho uma paixão que eu tenho e trazer para a academia. Estou aqui representando as duas instituições que eu gosto, que eu tenho orgulho, né? Que é a PUC e a Prefeitura de São Paulo. A PUC São Paulo, como espaço de resistência que é e sempre foi, abrigou na última semana um ato em memória aos 45 anos do assassinato de Carlos Marighella, um importante político brasileiro, fundador da Aliança Nacional Libertadora. E a Carol e o João estavam lá para cobrir. Como foi esse ato? Bom, então, no ato estavam presentes a Clara Scharf, que é viúva, ex-mulher do Carlos Marighella, o filho dele, Carlos Marighella Filho, e o sobrinho neto, que é o Daniel Grinspoon. No evento foi passado um clipe dos Racionais que chama 1000 Faces de um Homem Leal. Esse clipe foi feito para o filme Marighella e quem produziu foi o Daniel Grinspoon, que é o sobrinho neto do Marighella. A gente conversou com eles e o João pode falar um pouco o que a gente abordou com eles. Esse ato ele veio num momento muito simbólico, principalmente no estado de São Paulo, né, que você está vendo esse acirramento entre direita e esquerda e você ouve até gritos da direita pedindo a intervenção militar, né, e essas pessoas elas estão aí principalmente para lembrar a sociedade que ditadura nunca mais, né, então vamos dar uma olhadinha na matéria como ela ficou. Com os recentes atos pedindo a intervenção militar no Brasil, o Congresso Internacional Memória nos ajuda a lembrar os anos difíceis que vivemos sob a ditadura e lembrar heróis como Carlos Marighella, que lutaram em busca da democracia e da liberdade no país. O Brasil que viveu essa ditadura, o Brasil que perseguiu tantos conterrâneos, tantos brasileiros ilustres importantes, como é o caso do meu pai, de Marighella, ele está sempre posto diante de uma escolha. Ele quer ter como valores o exemplo de personagens como meu pai, assim, um homem desprendido, que amava esse país do jeito que amou, ou ele quer renegar essa herança? O debate sobre a memória, esse debate, ele serve exatamente para isso, para ajudar a nossa sociedade a fazer essas escolhas, escolher os seus heróis, quais são os valores que a gente
pretende ter com valores de nossa sociedade. A ideia de fazer esse seminário é muito importante, porque cada vez mais é preciso tornar público tudo o que aconteceu no Brasil, né? O passado, as lutas, quantas pessoas morreram, quantas viveram, e graças aos que viveram, os outros já desapareceram antes, né? Então, os que estão vivos estão lutando. A maioria da população tem, inclusive em cada eleição, pela presença nas eleições, por tudo que as eleições têm oferecido, porque de qualquer maneira hoje o brasileiro tem como, digamos assim, discutir os seus problemas através desse processo eleitoral. Mas a gente se ressente dessas sequelas, né? No fundo, é uma espécie de perenização desse sentimento assim tolerante que a gente tem com o passado, que permite que, como um elemento assim totalmente secundário, residual, apareçam essas manifestações. Eu tenho certeza que a maioria da sociedade, da população brasileira, ama a democracia, ama a liberdade. Na clandestinidade, o cotidiano é uma coisa terrível, né? Você nunca sabe se vai poder ver, se não vai poder ver, como é que você, onde é que você mora, que nome você vai usar. Você não podia ser você mesma, porque a repressão procurava aqueles que estavam lutando, né? Pela democracia, certo? O Congresso realiza um ato de memória aos 45 anos, em que o inimigo número 1 do regime militar, Carlos Marighella, foi assassinado em uma emboscada feita pelo delegado do DOPS, Sérgio Fleury. Eu despertei para a luta depois da Segunda Guerra Mundial, né? O Marighella já tinha sido preso, eu nem sabia que existia essa figura. Eu entrei na luta pela democracia, fazia campanha na rua, colhi assinaturas, participei da campanha do petróleo, todas essas coisas. Mas eu nem sabia, antes disso, que existia uma figura como Marighella. Depois, na própria luta, nós nos conhecemos, né? E daí nasceu uma amizade muito grande. É uma homenagem muito importante, até porque a gente está lançando uma campanha para, na Bahia, construir um memorial dedicado a ele, não a ele o personagem Marighella, mas dedicado a uma pessoa que sintetizou todo o nosso sonho de liberdade e de luta contra a ditadura. No Congresso foi exibido o clipe Mil Faces de um Homem Leal, do grupo Racionais MCs. O diretor do vídeo e sobrinho de Carlos Marighella, Daniel Grinspoon, estava presente no evento. Na verdade, o convite para fazer o clipe veio pela minha participação com o filme, porque a música desse clipe foi feita para o filme, o Marighella, e a partir desse contato eles me chamaram para fazer o clipe. E a gente resolveu ir para uma abordagem meio misturar algumas coisas de real com o passado, de fazer um clipe de época e ao mesmo tempo trazer essa mensagem do Marighella para os dias de hoje. Porque eu acho que os Racionais têm e sabem que eles têm um poder de comunicação, uma abrangência, que tudo que eles falam tem um potencial tão grande, que eu acho que a ideia deles foi meio que divulgar o pensamento do Marighella, né, para toda uma população que nunca teve acesso a isso. É muito importante que acho que continuar assistindo o clipe, continuar sendo divulgar, é uma forma de contar a história e lembrar da história e ter essa história recontada e sempre na nossa mente para as coisas não acontecerem de novo. Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Vamos. Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel seu, sabe que Deus quer consumado. É o que é, assim foi escrito. Mate um mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo Messias. Se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, iam morrer em vão, lese louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 fariseus contra
Moisés morou. Reaja ao revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revelam a sina de um rebelde, ó meu. Ousou lutar, amou a raça, honrou a causa que adotou. O aplauso é pra povo. Revolução no Brasil tem um nome. Veja um homem, sei que é ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso. Eu acho que a gente tem que fazer duas coisas. Uma é combater, né? Mostrar o absurdo dessa posição, porque significa desconhecimento. Essas pessoas que pregam isso não sabem nada do que aconteceu no Brasil. Então eu acho que nós todas que participamos desses movimentos todos e continuamos na luta, devemos estimular o conhecimento, porque quem conhece o que aconteceu não prega uma coisa dessa. É muito importante eventos que nem esse e poder estar aqui é uma honra, assim, nada mais do que isso. Todos os lutadores, né, quando tombam na luta, fazem falta, né? O que não quer dizer que outros jovens e outras pessoas não podem retomar esse lugar. Também não pode ficar só pensando no passado, né? Fulano foi maravilhoso. Tudo bem, foram maravilhosos, deram a sua vida nessa luta, mas outras pessoas têm que continuar fazendo isso. Senão você não vai desenvolver a luta nunca. Morreu e acabou, isso não existe. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar um núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Carlos Marighella. Universidade Aberta fica por aqui e no próximo programa a gente vai ter uma matéria muito legal produzida pela Carol, que é uma parceria da Prefeitura de São Paulo com a PUC, com o intuito de revitalizar as fontes de São Paulo. Até lá!